temos agora o nosso Ricardo Mota, Communication Manager da PUBG, que nos vai estar a falar de Video Games as Investment Projects. Eu acho que estamos todos ansiosos de estar a ouvir isto, por isso, Ricardo, o palco é teu. Olá, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Mota, sou gestor de comunicações na PUBG Corporation, que é sediada em Amsterdão, pertence à Krafton. Eu trabalho em jogos já há bastantes anos. Comecei com análises críticas, com gestão de servidores, com organização de eventos, inclusivamente. Depois passei mais para o lado de desenvolvimento, para o lado de business development, inclusivamente. E as coisas têm vindo a crescer. Lançamos agora em dezembro o último projeto em que trabalhamos, que foi o Thunder Tier 1. E hoje estou aqui para vos falar um bocadinho sobre videojogos como projetos de investimento. Estejam à vontade para interromper se quiserem fazê-lo, ou se tiverem alguma questão que julguem importante colocar. A ideia é ser uma conversa bastante informal e pronto. Eu dou aulas sobre videojogos também já desde 2015 e estive muito tempo ligado também à organização de uma exposição de jogos independentes aqui em Portugal, que tinha inclusivamente mercado no estrangeiro. Portanto, aquilo que vou falar hoje tem sido visto como uma espécie de tabu, de pequeno tabu aqui em Portugal, que é o investimento na indústria dos videojogos, e que acaba por ser um bocado contraproducente, porque estamos a falar daquilo que é a maior indústria de entretenimento na atualidade, coisa que acaba por escapar um bocadinho àquilo que vai sendo a nossa cultura e a nossa percepção aqui. Não há muito essa ideia aqui em Portugal de que os videojogos movimentem mais dinheiro do que a indústria do cinema em todo o mundo, mais dinheiro do que a música em todo o mundo, e na verdade movimentam mais do que essas duas juntas. E até agora, nós temos um track record de investimentos feitos aqui em Portugal que não é propriamente agradável de investigar. Não tem sido assim a melhor coisa em termos de algo mostrável, digamos assim. No entanto, isso não quer dizer que não seja um mercado apelativo, não seja um investimento apelativo. Tem que ou deve ser visto, sobretudo de uma forma séria, de uma forma capaz em termos de investimento e não em termos de carolice ou em termos de uma brincadeira ou de um desenvolvimento pessoal. Okay? Em primeiro lugar, é importante distinguirmos aquilo que são os projetos pessoais, os projetos artísticos, chamemos-lhe assim, daquilo que é efetivamente um projeto de investimento, um projeto que envolve retorno, seja um projeto pontual, seja o nascimento ou o desenvolvimento de um pequeno estúdio de videojogos ou de um grande estúdio de videojogos, que passa por criar uma estrutura que permita que os proveitos de um projeto alimentem o desenvolvimento dos projetos seguintes, pelo menos até determinada altura. Nós, e há uma comunidade em Portugal que tem vindo muito gradualmente a lutar contra alguma entropia e tem tentado fazer crescer um bocadinho esse mercado, porque aqui há bastante mão de obra. E mais do que mão de obra, nós estamos ainda numa posição privilegiada em relação a outros pontos, sobretudo da Europa, porque conseguimos ter acesso a boa mão de obra, conseguimos ser extremamente competitivos nos preços, e aqui não me refiro aos preços no sentido de ordenados. A ideia não deve, e isto digo eu, não deve passar por termos ordenados, por termos vencimentos abaixo da média europeia. Não é por aí que eu acho que nós devemos impor ou imprimir a nossa competitividade, mas conseguimos imprimir alguma competitividade no que diz respeito a custos, por exemplo, de infraestruturas, a aluguéis de escritório, a fornecimento de serviços, a viagens para determinadas zonas da Europa e, inclusivamente, em termos de acesso à mão de obra qualificada. Eu estive no Reino Unido em 2019, creio, e na altura falei também com algumas pessoas ligadas ao ensino. A indústria dos videojogos lá é
é vista com muita seriedade, inclusivamente pela Câmara de Londres, porque eles têm uma divisão específica para analisar e para captar investimento na área e organizam um conjunto de eventos especificamente para isso. Portanto, eles fazem inclusivamente uma espécie de uma radiografia àquilo que eu ensino. E aqui, estranhamente, nós conseguimos tirar alguma vantagem. Eles têm muitos cursos, no fundo, a debitar mão de obra para a indústria dos videojogos, porém, e um bocadinho por força da natureza daquilo que é o planeamento e o desenvolvimento curricular em termos de ensino superior, nós acabamos por ter alguma vantagem por surgirmos depois. Porque a tecnologia tem evoluído a uma velocidade e nem sempre os currículos académicos conseguem evoluir à mesma velocidade. Okay? Portanto, e nós aí, surgindo um pouco depois, conseguimos estar ou fornecer mão de obra mais qualificada face às necessidades das empresas neste momento do tempo. E isso é uma das coisas que nós, gradualmente, aqui em Portugal temos vindo a fazer. Eu, pessoalmente, eu dou aulas tanto no IP Maia como na Universidade Lusófona do Porto, mas há outras instituições que têm vindo também a crescer. Eu sei que a FEUP também tem algumas áreas ligadas à indústria dos videojogos e nós conseguimos levar isso avante. O que é que tem faltado aqui? Tem faltado, primeiramente, encarar as coisas como verdadeiros mercados, não só de investimento, como de trabalho, como também de polo para atrair futuros investimentos. E parte é especificamente por culpa desta própria comunidade. E daí eu ter começado isto por dizer que convém a gente distinguir desde logo aquilo que é um projeto artístico, uma coisa que eu faço porque eu quero, e daquilo que faço porque dá dinheiro. Eu adoro trabalhar na indústria, é uma das coisas das quais sinto mais orgulho, é de ter conseguido ir consolidando a minha carreira aqui neste nicho do mercado que eu adoro, mas tem que ser visto como um trabalho, tem que ser visto como dinheiro. Claro que há arte, claro que há paixão no meio disto tudo, mas é, sobretudo, dinheiro. E quando estamos a falar de investimento, quando eu digo que é uma questão de dinheiro, quando eu ando à procura de investimento, ou quando eu andei à procura de investimento, não se trata de pedir dinheiro. Não se trata de convencer outros a dar-me dinheiro. Trata-se de mostrar que eu preciso de X para depois dar X vezes 5 em retorno a quem me ajuda. E é isso que nós ainda fazemos bastante mal aqui em Portugal. Nós somos historicamente medíocres em termos de marketing, podemos dizer assim, e uma das coisas que nós temos que trabalhar é esse marketing, não só a nível pessoal, como a nível de empresas, como a nível daquilo que é o nosso país e aquilo que nós podemos oferecer. E lá está, quando falamos de mostrar aquilo que pode ser vendido, de cativar um potencial investidor, não é uma questão de eu acho que eu tenho a certeza que isto funciona. Não. A nossa opinião, nós temos que ter a humildade de reconhecer que a nossa opinião de nada vale. Nós temos que ser capazes de mostrar por A mais B, de provar que com determinado investimento conseguimos obter determinado rendimento. Porque é só isso que se trata, é dinheiro. Okay? Claro que há toda uma componente artística que é válida, que é significativa, mas é sempre secundária quando a gente está a pedir dinheiro aos outros. E é sempre mais do que secundária quando se trata de utilizar fundos de outros. Portugal tem inclusivamente acesso também a fundos europeus e até aí as coisas não funcionaram particularmente bem. E vou-vos contar aqui uma pequena história de uma coisa que sucedeu quando andava à procura de algum investimento e Espanha soube fazer isso muitíssimo bem, que é nós andávamos à procura de uma pequena quantia de dinheiro, entretanto Espanha ofereceu-nos quase 10 vezes esse valor através de fundos comunitários. Era um investimento feito a custo perdido, ou seja, era um investimento a fundo perdido, perdão, e isso na altura suscitou algum debate inclusivamente entre alguns dos nossos parceiros, alguns dos nossos amigos, que é
porque é fundo perdido. Ok, eles dão-nos o dinheiro e depois acabou? Não, não. É importante termos a consciência de que ninguém tem interesse em que esse fundo seja perdido. Estamos a falar de um investimento. E aí o governo era um governo regional espanhol. O governo regional espanhol teve uma atitude, a meu ver, brilhante. Teve uma análise fantástica da coisa. Que foi, ora bem, nós temos este dinheiro e queremos captar empresas para vir para aqui, para esta zona. Ou seja, basicamente, se nós tivéssemos aceito aquela proposta, nós deixaríamos de ser uma proto-empresa portuguesa e passaríamos a ser uma empresa espanhola, ponto final. A Espanha mexeu-se nesse sentido. Okay? E depois tínhamos acesso a uma imensidão de dinheiro e se corresse mal, as contas estariam saldadas, nós fecharíamos as portas, viríamos embora e eles perderiam esse dinheiro. É isso que eles querem? Não. Então, como é que eles procuraram fazer para, no fundo, se escudar desse falhanço? Eles contrataram não só mas um conjunto de, e aqui podemos lhe chamar assim, gatekeepers, gente da indústria, gente que percebesse da indústria, gente que tinha um historial de investimentos, de criação de empresas, de conhecimento empírico, não só da criação dos jogos, do processo de criação de jogos, como depois do processo de comercialização de jogos, do processo de construção de um estúdio que tenha um conjunto de pipelines sincronizadas entre si para que mantenha um fluxo de trabalho constante para 10, 20, 30, 100 trabalhadores. E foram contratar essa pessoa para ir a eventos, captar potenciais projetos. Porquê? Porque essa pessoa era capaz de olhar para um conjunto de jogos e perceber, ok, este até é interessante e vocês conseguem pôr isto a funcionar. Que é isso que às vezes nos falta aqui. Nós tivemos investidores, vamos tendo alguns investidores, nem sempre são investidores que procuram informar-se em relação àquilo que é o mercado e àquilo onde vão colocar dinheiro. Claro que isso depois faz com que quem busca investimento aqui seja extremamente criativo e funciona. Não estou a dizer que as coisas não funcionam, mas não pode depender só disso, porque a margem para se falhar um projeto dessa forma é tremendamente maior do que quando as coisas são feitas em verdadeiro espírito de parceria, numa verdadeira simbiose entre projeto e investimento para depois dar origem a um produto. E Espanha, na altura, conseguiu fazer isso muitíssimo bem, naquilo que deveria ser também um exemplo para nós seguirmos aqui. Olhar para um projeto, fazer uma análise, ok, isto tem potencial, como é que isto consegue funcionar, assim, desta forma, e depois o governo espanhol fornecia-nos tudo, ok, vocês têm aqui este edifício, vocês têm aqui escritórios, vocês têm acesso aqui a esta informação, isto é para investimento, isto é aqui para mão de obra, nós temos estas 2, 3, 4 universidades a fornecer-vos a mão de obra que vocês necessitam para isto, vocês têm aqui acesso a este mercado de distribuição. E é aí que nós não estamos a fazer as coisas como deve ser. Quem é que tem feito? Empresas internacionais. A Saber acabou por abrir escritórios aqui, a PUBG acabou por abrir escritórios aqui, tem havido a Miniclip abriu escritórios aqui, a Marmalade Studios abriu escritórios aqui, a Lockwood abriu escritórios aqui, ou seja, nós temos captado investimento já consolidado, já com um histórico, em vez de sermos nós a criar aqui aquilo que no fundo que traga mais gente. Isto num mercado em que, e já falei disso, além de ser a maior indústria de entretenimento da atualidade, o retorno do investimento está terrivelmente facilitado porque não há virtualmente custos de distribuição, não há, deixou de haver na indústria dos videojogos, deixou em grande maioria de haver custos de replicação da obra, porque o suporte físico já não é de todo dominante no mercado, estamos a falar da distribuição via loja digital, já não há preocupações logísticas com armazenamento, com transporte, com localização, com impressão de materiais para entregar ao cliente final, estamos a falar de criar um produto, colocá-lo digitalmente disponível e depois vê-lo a ser escoado, seja na América do Sul, seja na Ásia, seja na Europa, seja no Médio Oriente, o mercado é global. E isso também é uma percepção que às vezes nos escapa aqui um bocadinho. Okay? Por outro lado, uma das coisas que gostaria de salvaguardar aqui é uma indústria que permite, por um lado,
e isto para agora, para recém-licenciados, para gente que esteja a trabalhar em termos de tecnologias, permite entrar nesse mercado de trabalho, mas permite também uma coisa que não muitas áreas do ensino, superior ou não, na atualidade conseguem fazer, que é permitir o autoemprego, criar o nosso próprio emprego, lançar o nosso próprio projeto com 2 pessoas, com 3 pessoas, sozinho. Isso não é possível com a generalidade das áreas de estudo ou das áreas de trabalho na atualidade. É mais difícil um psicólogo fazer isso, é mais difícil um economista fazer isso, ou um contabilista fazer isso. Não quer dizer que não seja possível, mas é bem mais difícil. Portanto, o que nós temos aqui é, temos excelente formação, né, nas diversas universidades espalhadas aqui por Portugal, e a FEUP é um brilhante exemplo disso. Não faltam ex-alunos da FEUP a trabalhar na indústria, e o que falta é dar esse salto e deixar o trabalho, colocar o trabalho de um lado e colocar a vertente de investimento, de retorno de investimento, e encarar as coisas com a seriedade devida e, no fundo, como dizê-lo, mostrar, que é isso que por vezes se tornou notório, principalmente quando eu fazia organização de eventos de jogos indie, era uma das coisas em que se claudicava muito, que é mostrar ao investidor que efetivamente nos preocupamos com aquilo que acontece ao seu dinheiro, que nos preocupamos com aquilo que é o seu retorno expectável. Eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta que gostasse de colocar. Mesmo estar a fazer isso, que era saber se temos aqui alguém já com dúvidas. Eu acho que nós temos sempre algumas. Logo, deixa ver se há aqui alguém corajoso que quer aproveitar esta oportunidade. Então, se eles não aproveitam, eu acho que vou aproveitar eu automaticamente. Como é que nós conseguimos então estar a mudar essa opinião da maior parte das pessoas? Ou seja, se eu fosse um estudante e Uhum. quisesse ir para esse mercado, há alguma coisa que eu posso estar a fazer ou posso simplesmente estar a procurar e depois a partir daí estar a fazer parte de uma marca já estabelecida e contribuir para ser mais um caso de sucesso? Olha, isso é um ponto de vista interessante. Nós, historicamente, nós somos muito virados para dentro. Okay? Nós somos um país de imigrantes, mas é sempre aquele imigrante que gosta de voltar. Não é? E uma coisa que tem sido um ponto comum a alunos que estudam ou que gostariam de estudar é nós continuamos a achar que vamos terminar o nosso curso e vamos ter trabalho do outro lado da estrada, é só atravessar a rua, a ganhar aquilo que a gente quer e a fazer aquilo que a gente quer. E as coisas não são assim. Portanto, há um dos grandes privilégios que nós temos e que está relacionado com isto que eu falei aqui, e que é uma das grandes vantagens de Portugal, que é nós somos europeus. E deveríamos sentir-nos mais europeus do que acabamos por nos sentir. Nós pagamos um bocadinho o preço da insularidade, ficamos ali numa das margens da Europa, mas nós deveríamos sentir-nos mais europeus. Nós deveríamos procurar trabalho, não aqui, não do outro lado da rua, mas onde calhar. Para a Suécia, para a Finlândia, para a Holanda, para a Alemanha. Há imensa mão de obra portuguesa espalhada na indústria, desde a Blizzard à CCP, à Ubisoft, à Take-Two Interactive, à Hangar 13, não faltam portugueses espalhados por aí. E claro que a maior parte deles, e isto, lá está, somos muito portugueses, a maior parte deles tem um sonho de voltar para Portugal, tem um sonho de estar cá. É uma das coisas que me dá muito prazer, é ver, por exemplo, a PUBG a fazer isso. Nós temos aqui agora um escritório e temos 7 pessoas. Começamos com 3 independentes, somos 7. A ideia é agora crescer um pouco mais também. Portanto, eu diria que o desafio é um desafio um bocado pessoal, no sentido de mudar um bocadinho o paradigma na busca de um potencial trabalho ou de uma potencial experiência. Uma das entrevistas muito interessantes que fiz na altura foi com o Luís António, que lançou muito recentemente também um jogo chamado 12 Minutes, um jogo fantástico já agora, e ele disse, não, eu terminei o curso e eu candidatei-me à Rockstar.
Eu disse, eu quero ser o vosso, quero ser o vosso Art Director. E eles, pois, olha, é assim, como Art Director não, mas temos aqui uma vaga para Junior Artist, interessa-te? E ele foi. Portanto, o primeiro emprego dele, a primeira experiência dele neste mercado, acabou por ser num dos gigantes. Por uma razão simples. Tentou. Exato. Tentou. Não é? E quando nós nos remetemos para aquilo que é a nossa pequenez geográfica e estratégica em termos de Europa, é difícil querer mais. Agora, muitas vezes a solução está em abrir os horizontes. Eu falei que nós tivemos propostas de Espanha 10 vezes maiores que aquilo que nós tínhamos previsto para nós na altura. Estou a falar muito especificamente do projeto do Thunder. Aqui em Portugal eu não conseguia um quarto daquilo que a gente andava a pedir no estrangeiro. Okay? Que era ínfimo comparando com aquilo que efetivamente foi uma proposta vinda de Espanha. Porquê? Porque Espanha olhou para ali e disse, ok, vem mão de obra qualificada, vem mão de obra com determinado vencimento e vem para aqui produzir riqueza, porque é disso que se trata, não é produzir jogos porque sim, não é um produto só porque sim. A ideia é gerar riqueza. Eu adoro trabalhar em jogos, adoro jogar jogos, eu passo o dia a jogar jogos, é fantástico. Mas, no fundo, é produzir riqueza. E temos que mudar um bocadinho esse paradigma de nós aqui ganhamos pouco, as empresas vêm para aqui porque podem pagar menos. Não é isso que nós queremos vender lá fora. Nós queremos vender vocês pagam o mesmo aqui a que pagam a um alemão, a um francês, a um sueco. Simplesmente aqui um escritório custa 10% do que custa em Amsterdão. Custa 5% do que custa em Londres. E vocês têm acesso a tudo. O aeroporto fica aqui a 10 minutos. É isso que nós temos procurado vender. E temos só aqui na zona do Porto, temos esta faculdade, mais esta faculdade, mais esta faculdade, a produzir mão de obra para vocês todos os semestres. Não faltam estágios, não falta mão de obra qualificada. É isso que nós temos que procurar vender. Excelente. Eu também tenho pena, já que nós tipicamente nós não divulgamos o que estamos a fazer, e também acho que há vários casos de sucesso brilhantes, brutais, que nós não conseguimos estar a acompanhar facilmente. Uma das vantagens de estar a fazer o Talk a Bit é que conseguimos estar a puxar um bocadinho essa alumnis e conseguir estar a ouvir essas histórias, e até desafio cada uma das pessoas a fazer perguntas nesse sentido, que é como é que começaram, como é que foram para ali. O Ricardo tem-nos a explicar agora um pouco esse percurso, não é? Ou seja, tipo, a tua loucura de como é que era e até essas oportunidades, mas vale a pena de vez em quando estamos a dar conta de que há oportunidades que são acima de tudo criadas por nós, não é, Ricardo? São criadas por nós. Não só de Vocês, empreendedorismo, mas de bater à porta no sítio certo e dizer, olha, isto, no que diz respeito à carreira, eu vou-te dizer o seguinte: eu tenho 2 licenciaturas de 4 anos e meio, 5 anos, vá. Tenho 2 licenciaturas em informática de gestão e informática ramo educacional. Trabalhei como consultor de base de dados, trabalhei como programador, dei aulas durante muito tempo no ensino público, depois de ter tirado na via ensino. Comecei a trabalhar nesta indústria por gosto, como voluntário, como um trabalho não. paixão. Quando a gente gosta, é como jogar póquer por diversão e depois acabar por ganhar dinheiro. Claro que aqui deu-me bastante mais trabalho, porque foram muitos anos a jogar jogos, a desenvolver um sentido crítico que me permitiu publicar 100 ou 200 artigos, já nem me lembro. Foi a organização de eventos também a título de voluntário. Não havia dinheiro a ser ganho quando trabalhei com o IndieDome e depois mais tarde com o IndieX. As entrevistas que mencionei também foram sempre uma coisa feita por gosto. E isso permitiu-me ganhar um tipo de experiência, não só a lidar com a imprensa, como a lidar com processos de desenvolvimento, como a lidar com investidores, o que é que eles procuram, que acabou mais tarde por ser útil naquilo que eu efetivamente gosto de fazer. Portanto, e nós aqui também, e de novo, isto é muito cultural, nós temos um bocado a cultura de que um emprego é para a vida e de que uma carreira é um percurso linear. E não tem que ser linear. É perfeitamente possível nós começarmos numa área e saltarmos para outra
que nos apaixona mais, em que nós temos um outro tipo de investimento, não só em termos de educação, mas um investimento pessoal, uma coisa que venha connosco daquilo que nós gostamos de fazer. E isto é engraçado, sai um bocadinho da temática daquilo que estávamos a falar aqui em termos de Isso é um projetos de excelente investimento. tema que tem que ser abordado, que é, aliás, nós vamos ter isso depois da parte de tarde com o Miguel Vicente, que eu já não vejo há já uns anitos, que vai estar a falar exatamente sobre carreiras nesse sentido, que é, vale a pena nós termos consciência que nós temos uma educação suficientemente clássica e suficientemente baseada em ciência para conseguirmos estar a saltar depois de carreiras, saltarmos entre setores, saltarmos entre funções e procurarmos o nosso caminho. Mas eu não quero estar a substituir aqui o Miguel. Ricardo, muitíssimo obrigado. Obrigado, eu. Obrigado a todos e obrigado pelo convite e pela organização deste Talk a Bit também. O prazer é todo nosso.